A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero compartilhar aqui a mensagem ministrada pela missionária Aldenise no nosso culto Tarde da Bênção, que é realizado todos os sábados à tarde no grupo de oração Unidos em Cristo. Amém? Livro de Josué, a partir do capítulo 1. Verso 1 diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Aí o Senhor fala, né? O meu servo Moisés é morto, né? Aí você vai acompanhar na sua Bíblia. Aí o Senhor vai falar sobre a morte de Moisés, né? E que Josué precisa se levantar e fazer o povo passar por aquele lugar, né? Aí todo lugar, você vai continuar falando, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Graças, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que por mais que possamos passar por momentos difíceis, por mais que possamos enfrentar situações adversas, momentos de conflitos, sabemos, meu Deus, que o Senhor é aquele que nos esforça, nos sustenta e nos ajuda. É o Senhor que nos dá sabedoria, nos dá ânimo e nos dá graça. E por isso, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas nessa tarde, com todas as nossas imperfeições, todas as nossas fraquezas, porque sabemos, meu Deus, que por mais que nós sejamos fracos, a tua palavra diz, diga, eu fraco e sou forte, porque a nossa força não está em nós, a nossa força vem de ti, Senhor. Por isso, meu Pai, nós apresentamos as nossas vidas nessa tarde, apresentamos, meu Deus, a tua santa palavra e pedimos que o Senhor venha revelar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós na tarde desse dia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, um texto de fácil entendimento, né? Mas nós precisamos nos aprofundar um pouquinho nele para que a gente consiga entender, né, sobre o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Nós vamos ver aqui a história, né, de Josué, um homem íntegro, né, um homem temente a Deus, um homem que esteve ali com Moisés naqueles 40 anos no deserto, que viu, né, tudo aquilo que Moisés passou e viu todas as realizações dos milagres, sabe? E tudo aquilo que o Senhor fez através do ministério de Moisés. A Bíblia diz que, quando você vai estudar um pouco a mais, a Bíblia diz que Josué, ele estava sempre à porta da tenda da congregação. Quando Moisés entrava para orar, Josué ficava do lado de fora. Josué observava tudo. Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, Josué ia com Moisés e Josué ficava ao pé do monte, esperando, aguardando Moisés descer. Quando Moisés pegava as suas coisas e saía, sabe, para ir orar, para se afastar do acampamento, para ir buscar Deus, Josué estava do seu lado, porque Josué era servo de Moisés. Mas Josué buscava, sabe, tudo aquilo, botar em prática tudo aquilo que Moisés havia ensinado. E você vai ver isso na índole de Josué depois que Moisés parte, depois que Josué assume a responsabilidade do povo de Deus. Ou seja, Deus via em Josué um potencial que Josué não via. Deus via em Josué aquilo que Josué era de verdade, sabe? Deus sabia o tempo todo, ninguém pega Deus de surpresa, né? E quando Moisés fere a rocha, Deus fala para Moisés, né, que Moisés não entraria na terra,
Porque quando Moisés fere a rocha, Moisés está ferindo, né, o próprio Deus, o próprio Jesus no deserto. Deus manda Moisés falar a rocha e Moisés bate na rocha. E ali, quando Moisés faz isso, ele está decretando, né, a não entrada dele na terra prometida. E Deus, nada pega Deus de surpresa. Então toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, tudo está diante de Deus. O salmista, ele fala aqui no Salmo 139 que Deus nos sonda e nos conhece, que quando nós éramos ainda uma massa informe, o Senhor já nos conhecia e todos os nossos dias estavam contados no seu livro. Então, nada pega o Senhor de surpresa. Deus sabia o tempo todo que quem levaria o povo a herdar a terra, a entrar na terra prometida, seria Josué. E é muito interessante porque você vai ver lá na história, quando Moisés envia os 12 espias para ir, né, verificar a terra de Canaã, a Bíblia fala que as pessoas, né, elas voltam e elas esfriam o coração do povo. A Bíblia fala, exceto Josué e Calebe. A Bíblia fala que Josué, ele naquele momento, quando ele vê os espias falando da terra de Canaã e falando dos gigantes que ali existiam, e o coração do povo se esfriando, porque as pessoas começaram a ficar apavoradas, a Bíblia fala que Josué e Calebe, eles se levantam para falar que sim, havia gigantes, que sim, seria de difícil entrada, mas existia um Deus no meio deles. Então, a Bíblia fala, e Deus vai falando, tanto que quando o Senhor vai falando ali sobre as pessoas que não entrariam na Terra Prometida, porque aquele povo, né, fez muitas coisas que não deviam no deserto, aquele povo atiçou a ira de Deus no deserto, e Deus fala que toda aquela geração acima de 20 anos não entraria na Terra Prometida. O Senhor fala, exceto Josué e Calebe. E você vai vendo que Deus estava com tudo sob controle o tempo todo. E você vai observando na trajetória de Josué que Deus estava preparando Josué. Só que Josué não estava percebendo que estava sendo preparado pelo Senhor, porque ele estava focado na preparação de Moisés. E eu queria chamar a atenção dessa palavra para a sua vida nessa tarde. Quantas vezes nós passamos por situações que o Senhor está nos preparando e a gente não consegue perceber que é uma preparação de Deus para as coisas que nós vamos viver, para as lutas que nós vamos passar ou para as conquistas que nós vamos ter. Porque o Senhor faz muito além do que pensamos, muito além do que pedimos. A palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E nós precisamos ter isso em conta. Irmãos, nós nunca devemos, não podemos, não devemos jamais nos esquecermos do Deus que nós servimos. Tudo é por Ele e para Ele. A palavra do Senhor diz, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E mesmo que nós tenhamos esse conhecimento, isso não impede que em alguns momentos da nossa vida a gente fraqueje. Não impede, porque nós somos carne. Nós somos barro, pó e cinza. Essa carne aqui para nada serve. Então a gente precisa ter isso sob controle na nossa mente o tempo todo. Nós servimos um Deus perfeito e poderoso, mas nós somos seres imperfeitos e incapazes. Sem o Senhor nós não somos nada. A palavra de Deus fala, o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Senhor, é muito interessante, sabe? Porque a palavra de Deus fala que, apesar de Josué ele ter visto tudo que Deus faz no deserto, Josué estava prostrado depois que Deus recolhe Moisés. Tanto que Deus fala assim para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você precisa se levantar. Levanta e faz com que esse povo possua a terra que eu tenho prometido. E sabe uma coisa muito interessante? Você vai ver no decorrer do texto, até o verso 9, que você vai ver Deus chamando a atenção de Josué 3 vezes para que Josué tenha ânimo. Ou seja, irmãos, Josué está tendo ali, naquele momento, que lidar com a perda do seu líder, né? Com o luto do povo, com o seu próprio luto, e com o desafio que Deus está colocando em suas mãos naquele momento.
Então se coloca nesse momento no lugar de Josué. Como você se sentiria se de repente o seu mundo virasse de cabeça para baixo? Tudo aquilo que você tem como seguro muda completamente. Porque os planos de Deus, apesar de serem perfeitos, em alguns momentos nós não entendemos. O Senhor fala lá em João: o que eu faço, não sabes tu agora, mas saberás depois. Imagina que o povo que andava com Jesus, por mais que Jesus falasse, e muitas das vezes Jesus falava em parábolas, o povo não entendia que em muito pouco tempo eles ficariam sem o seu líder. Os discípulos não conseguiam entender, não conseguiam acessar, sabe? Que eles ficariam sem Jesus em muito pouco tempo. Então é fácil de entender o desespero dos discípulos quando Jesus é levado preso também. Porque muitos fogem, porque Pedro nega. Porque, irmãos, quantas vezes quando a gente está no momento de dor, a gente entra num estado de negação? Sabe? Se você se faz aquela pergunta: por que comigo? Por que tem que ser eu? Sabe? Por que eu tô passando por isso? Por que a minha família tá passando por isso? Por que a família de tal pessoa, que sabe que é uma pessoa ruim, que tem um coração mau, é uma família próspera e a minha não é? Entenda que essa pergunta deveria ser invertida. Ao invés de você falar por que eu, você deveria falar por que não eu? Porque se o Senhor me permitiu que eu vivesse isso, é porque o Senhor viu capacidade em mim para passar por isso. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. E sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós, não que nós carreguemos nosso próprio fardo, o Senhor quer que nós carreguemos o fardo dele. Quando nós estamos carregando um fardo pesado, o Senhor está nos capacitando e nos treinando a entregar o nosso fardo a Ele, para que Ele nos ensine, nos capacite, nos fortaleça, nos levante. Essa palavra, irmãos, ela é para nos fortalecer nessa noite, nessa tarde, né? Já quase no início da noite. É para nos encher de ânimo. Porque, irmãos, há momento que sim, que o nosso ânimo, ele simplesmente se apaga. E tá tudo bem. Josué, ele viu tudo que Moisés passou, aquele homem manso. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. E o povo era um povo terrível, que fez Moisés não entrar na terra prometida. Mas quando você vai se aprofundar, essa é uma palavra muito profunda e não cabe, né, a gente esmiuçar muito ela agora, mas eu quero ficar nessa parte apenas de encorajamento, sabe? Essa é uma palavra de encorajamento. Nós vivemos um tempo onde a gente vê muitos coaches, né? Nós vivemos a era dos coaches, a era de palavras de incentivo, a era de palavras de encorajamento, né? As pessoas não querem ser corrigidas hoje. Hoje elas trocaram o pecado de nome, né? E acha que tá tudo certo assim. Só que não é assim que funciona. A palavra que realmente nos encoraja é a palavra de Deus. Sabe? Porque o Senhor, irmãos, ele não enfeita a situação pra gente ficar numa situação bonita pra falar com a gente, não. O Senhor, ele nos sacode. O Senhor fala a verdade, sabe? A verdade que liberta, a verdade que confronta. Se você quer mudança, você precisa ser confrontado. Se eu quero mudança, eu preciso ser confrontada. E se eu não quiser ser confrontada, então eu tenho que parar de ler a Bíblia. Porque não é Paulo, ele vai falar sobre isso quando ele se considerava um homem santo, sabe? Um homem zeloso da lei. Estava ali protegendo a lei, né? E os princípios da palavra do Senhor, até que ele tem um encontro real com Cristo. Até que ele é confrontado pelo próprio Jesus. Aí a Bíblia fala que Paulo entende o seu real estado. Ele fala que o conhecimento que antes ele tinha, naquele momento agora ele tinha como se fosse esterco, não servia para nada. Então, irmãos, nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos nos deixarmos ser confrontados pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Sabe? Ela é viva, ela traz vida. Por que você não tem dificuldade de ler um livro com 500 páginas, mas tem dificuldade para ler um capítulo da Bíblia? Você sabe por quê? Porque um livro, mesmo que ele seja um livro com uma história bonita, mesmo que ele seja um livro que te incentive, ele não gera vida. A palavra de Deus, ela gera vida. E tudo aquilo que gera vida é trabalhoso. Sabe? É difícil de entender.
Então, por isso, a palavra de Deus ela nos chama à realidade de Deus, não à nossa realidade. No mundo que nós vivemos em que tudo é para ontem, onde a pressa, sabe, é desesperadora. O Senhor nos ensina a ter calma, a esperar, a confiar. O Senhor nos ensina a não estar ansiosos. Parece uma loucura, né? Eu ouvi tanto essa palavra, não estejeis ansiosos por coisa alguma, né? Efésios 4, se eu não estou enganada. Então, gente, chega a ser uma loucura. No tempo de hoje, você vê a correria que tá, os problemas que a gente enfrenta, e você abre a Bíblia e o Senhor fala, não fique ansioso. Você precisa aprender a esperar, você precisa aprender a confiar. E o momento de espera é difícil, muito mais difícil do que quando você está sentindo dor, esperando. É muito difícil. Existe uma diferença entre você esperar na fila para pagar uma conta e você esperar na fila do hospital sentindo dor. O tempo não passa, irmãos. Quando você está na fila para pagar uma conta ou para fazer qualquer outro tipo de serviço burocrático, você se distrai, você conversa com alguém, você observa a conversa de alguém, você observa a vida, né, circulando à sua volta. Mas quando você está esperando na fila de um hospital, sentindo dor, ou no quarto de um hospital, esperando o médico chegar para te dar alta, ou para te dar um laudo que pode mudar completamente a tua vida, essa espera é desesperadora. Então, existem várias etapas de espera. E a gente precisa entender isso e fazer isso com ânimo. Sabe? A palavra, né, a gente já está terminando. É o seguinte, o mesmo Deus que convidou Josué a ter ânimo e a se esforçar, é o mesmo Deus que nos convida nessa tarde a termos ânimo, a nos esforçar. Sabe? E sabe o que é interessante? O Senhor, ele não fala lá no verso 9 para Josué se esforçar sozinho. O Senhor fala assim, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Entenda que até para você se esforçar, você depende do Senhor. Tem pessoas que falam assim, oh Jesus, misericórdia. Tem pessoas que falam assim, faça o possível, que o impossível Deus faz. Mas você precisa entender nessa tarde, eu preciso entender, aleluia, que até o possível sem Deus nós não conseguimos fazer. E você só vai entender isso quando você está no leito de enfermidade. Que o possível para nós que é respirar, às vezes dói. E você não consegue fazer isso sem o Senhor. Que o possível para você é levantar da sua cama e fazer uma comida e comer. Mas você não consegue. Porque se o Senhor não te esforçar, nem o possível você consegue. Então entenda nessa tarde, eu e você somos totalmente dependentes daquele que nos criou. E ele nos criou para louvor da sua glória. Nós somos a coroa da criação de Deus. E nós não podemos nunca nos esquecer disso. Então, não importa qual seja a situação que você está passando, que você está vivendo, lembre-se, o Senhor é contigo. Tudo que você está passando é por um propósito. É para que o nome do Senhor seja glorificado. No final da história de Josué, Josué completou a história, irmãos. Moisés não completou a história, mas Josué, para a glória de Deus, completou a história. E no final da história de Josué, você vai ver Josué fazendo aquela oração linda, onde Josué coloca aquelas pedras como testemunhas e fala, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, querido. Talvez tudo que você vive hoje é para que a sua casa sirva ao Senhor. Parece loucura, né? Mas o Senhor, no final de tudo isso, Josué conclui a carreira dele. E Josué termina com honra, sabe? Você não vai ver em momento nenhum Josué vacilar. Você não vai ver em momento nenhum Josué afrontar o Senhor em nada. Você não vai ver Josué fazendo coisas que
sabe, envergonha o nome do Senhor. E no final Josué fala essa palavra maravilhosa que serve para nós até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso no final do livro. Eu não sei, ele fala, eu não sei vocês. Eu faço, sabe, ele faz aquele voto no final e falando assim, que ele cumpriu a parte dele, ele coloca as pedras como testemunho e fala assim, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então guarde essa palavra no seu coração. E declare isso. Sempre que você se sentir fraca, lembre que não depende só de você. Lembre-se que se você parar, muitos que estão te observando vão parar também. Lembre-se que não se trata de você. Eu desejo para você nessa tarde a mesma força que Deus deu a Josué. Sabe, eu desejo para você nessa tarde que você se esforce na força de Deus. Que a sua força sozinha, sabe, nunca será suficiente. Mas que até o seu possível seja movido pela mão de Deus. O seu deitar, o seu levantar, o seu respirar, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, o seu casamento, suas finanças, o seu possível. Sabe que o mundo de hoje nos ensina, e às vezes até algumas igrejas falam, faça o possível, porque Deus trabalha no impossível. Irmãos, Deus trabalha em tudo. Deus trabalha na minha vida quando eu tô dormindo. A Bíblia fala que, sabe, o justo o Senhor dá enquanto dorme. Então Deus trabalha em tudo. Deus trabalha no possível, no impossível, no natural, no sobrenatural, na vida, na morte, porque Deus é Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso Deus. E nós nunca, em momento algum, devemos nem podemos nos esquecer disso. Que o Espírito Santo, ele venha falar mais fortemente ao seu coração. Que essa palavra venha ficar, sabe, confrontando você a cada dia. E que quando você achar que você precisa ser forte para fazer o possível, sabe? Que você precisa ser forte, que você precisa agradar a Deus. Lembre-se que nada que você faça vai surpreender o Senhor. Lembre-se que o Senhor conhece cada uma das suas fraquezas. O Senhor está aqui para fortalecer você nas suas fraquezas, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja glorificado através da sua vida. E lembre-se de se mover apenas no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sabe? Nós precisamos entender isso com muita claridade e com muita rapidez. O Senhor está no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. O Senhor está no controle de tudo, porque Ele é Deus. Então que você possa nessa tarde, sabe, ter ânimo, tenha ânimo, esforce-se, sabe, que o seu coração se encha de alegria, ter ânimo, irmãos, é buscar força para louvar quando a sua alma só quer chorar. É falar quando você quer ficar, sabe, se recolher e ficar sozinho. É estar em comunhão com os outros quando o seu coração quer ficar enclausurado. Isso é ânimo. É ler a palavra sem vontade. É orar sem vontade. Sabe? É jejuar sem força, sem vontade. É adorar sem vontade. Porque se a gente for depender da nossa vontade, a gente não faz nada. Porque a nossa vontade é má. É o Senhor que é bom. Então que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério. E que o tempo que você tem vivido te leve a dias de conquista na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço ao Senhor por estar com vocês nessa tarde. Agradeço ao Senhor por essa palavra que falou profundamente ao meu coração e espero que tenha falado ao coração de vocês. Eu sou grata ao Senhor pelas nossas vidas e agradeço a oportunidade dessa tarde de trazer a palavra do Senhor para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Compartilhe essa mensagem, essa palavra, e assim você vai estar evangelizando. Compartilhe. Amém? Que Deus te abençoe.